Olá, muito boa noite. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. E nesta noite, de forma excepcional, estaremos realizando a nossa live a respeito do tema Solidão versus Solidariedade, Quedas e Recomeços. Desta forma, assim, conversando, estaremos refletindo sobre este tema a partir do poema Confissão de Amigo, de Jesus Gonçalves, que se encontra no livro de Chico Xavier por Espíritos Diversos, chamado Estradas e Destinos, certo? Mas desde já, como nós sempre fazemos, se estamos aqui, é por amor e pela proteção da espiritualidade. Então estaremos orando e realizando a nossa vibração, agradecendo desde já por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de hoje, nós agradecemos pela paz, pela vida, agradecemos por cada irmão e irmã, encarnado ou desencarnado, que se encontra aqui conosco, para que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa encarnação, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Que este amor, que esta luz envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, na mesma luz, sintonia e paz. Agradecemos a equipe espiritual dos Amigos de Nosso Lar, nossos mentores e anjos da guarda, e pedimos a paz e a proteção também de todos os irmãos e irmãs que posteriormente estarão ouvindo. Que assim seja. Então, nesse momento, nós podemos refletir sobre as 3 primeiras estrofes deste poema. Confissão de um amigo. Era um homem violento, ligado às trevas do mal, espalhando o sofrimento em seu caminho triunfal. Dispunha de muitas vidas, trazendo chicote à mão. Era o retrato do crime no quadro da ingratidão. Trazia os olhos em fúria, mostrando o orgulho na face. Decretava a própria morte a quem o desagradasse. É preciso que nós entendamos um ponto. Muitos de nós, não todos, não existe uma via de regra, auxilia a espiritualidade a programar a sua reencarnação. Seu processo reencarnatório é planejado junto com a espiritualidade quando nós estamos no plano espiritual. Como será o nosso corpo físico, se iremos desenvolver alguma doença ao longo da nossa existência, cor do cabelo, cor dos olhos, esses detalhes mínimos todos são ajustados. A família aonde nós iremos reencarnar, o trabalho a realizar, as faculdades mediúnicas que iremos desenvolver, entre vários outros fatores. Somado a isto, nós temos o que fizemos anteriormente em outras reencarnações. E nós chegamos no ponto: solidão. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós. Mas quanto mais nós infringimos as leis morais, as leis de Deus, mais nós necessitamos de restrições para valorizarmos aquilo que temos e o que não temos e reajustarmos com as leis divinas, para que a nossa consciência se sinta liberta. Deus não nos julga, não nos condena. Nos dá sempre uma nova reencarnação para melhorarmos. Somos nós que pedimos para termos essa limitação temporária, para nos sentirmos em paz e quitados com os débitos que carregamos. E assim, se nós temos 5 galhos da árvore e eu machuco demais este, eu peço para que eu não tenha este aqui, sabendo valorizá-lo, sabendo amá-lo e me esforçando por merecer os outros 4. Mas se eu repito novamente o mesmo erro, eu peço para vir sem este e que os outros 3 me sirvam de apoio. Assim, pode ser que na outra eu também não valorize este, e fique só este. Assim, o que eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs,
é que muitas vezes nós não valorizamos a companhia dos amigos. Nós desprezamos as pessoas. Nós somos movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelos vícios que ainda carregamos. Não valorizamos também os familiares que estão conosco. E viemos fisicamente sozinhos. Viemos fisicamente sozinhos ou temos raríssimos amigos. Para que nós aprendamos a valorizar tudo isto, ou que isto nos sirva de prova. É bem verdade que não existe uma via de regra. Não é porque eu pratiquei o mal que eu tenho que vir reparar através do mal. Depende de como a minha consciência está se sentindo, de como ela consegue trabalhar o auto-perdão. Errei, ok, não consegui fazer diferente, mesmo tendo a consciência do erro, não consegui fazer diferente. Ou às vezes cometi erros gravíssimos. Enfim, não adianta que eu me puna, não adianta que eu queira sofrer achando que isto vai me libertar da dor. Não. É preciso que eu tenha consciência de que a cada dia, a cada manhã, eu recebo uma página em branco para escrever o livro da minha vida e melhorar. Assim, através do amor, estendendo a mão, eu desenvolvo este afeto, este carinho, este respeito pelas outras pessoas e colho isto automaticamente. Vou desenvolvendo a solidariedade e entendendo o que Joana de Ângeles sempre nos diz, que é: só é solitário quem não é solidário. Você pode ser sozinho ou sozinha fisicamente, não estando casado, casada, não ter um namorado, namorada, noivo ou noiva. Mas isso não significa que você é uma pessoa solitária. Muito pelo contrário, e existe diferença nisto, certo? Nós vemos os abraços mais apertados, as lágrimas mais verdadeiras nos corredores de um hospital. Ali, quando as pessoas estão enfrentando uma doença terminal ou descobrem gravíssimas situações de saúde, enfrentam delicadas situações de um acidente, entre outras questões de saúde, naquele momento passa um filme sobre, na tela mental, no pensamento de quem lá está acamado e de quem está do outro lado. Momentos que poderiam ter sido valorizados, abraços que poderiam ter sido dados, palavras ditas, lágrimas derramadas, agressões que não precisavam ter acontecido, diversas situações. E ali, naquela hora, naquele momento, se daria tudo, a vida, como se diz, para que o tempo voltasse. Mas o tempo não volta. Então, nesta hora, nós percebemos a outra etapa que estamos aqui conversando, as quedas e os recomeços. Algumas pessoas recebem a sobrevida, como se diz, um tempo a mais ainda aqui da espiritualidade. Outras pessoas desencarnam e fazem este recomeço na espiritualidade, refletindo sobre as suas atitudes, refletindo sobre o seu caminhar aqui na Terra, sobre tudo o que aconteceu, como poderia ser diferente, se refazendo espiritualmente, se libertando das dores, procurando estudar, ajudar, trabalhar e voltar novamente. Então, nesta hora, nós podemos continuar através dos outros 4 parágrafos deste poema, que nos diz: revelando-se entre homens o adversário do bem, depois de desencarnado, era um déspota do além. Se amigos lhe conseguiam um berço novo no mundo, voltava
de novo a ser ódio mordente e profundo. De nada valia a fé a induzi-lo para o amor. Era o fidalgo cruel, terrível, dominador. Um dia, porém, chegou, em que veio a se cansar de suscitar tanto pranto, tanta ferida sangrar. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, mas rumando já transitando a um planeta de regeneração. E assim nós percebemos que muitas pessoas ainda insistem em deixar florescer e cultivar o seu lado mais sombrio, vamos dizer assim, as maldades, os escândalos, as dores, cultivando de forma extrema vícios e coisas ruins. E fazendo isto, muitas vezes adquirem como que a última oportunidade de reencarnar aqui na Terra, porque o planeta mudando de uma prova e expiação para a regeneração, aonde primeiramente o mal era maior do que o bem, e aonde depois o bem irá ser maior que o mal, embora ainda exista, não estarão na mesma vibração e terão que reencarnar em planetas mais atrasados para se refazerem, valorizarem e não atrapalharem o progresso do planeta. E aí nós percebemos que onde nós queremos estar, o que desejamos realizar e o que queremos para a nossa vida. O ano possui 365 dias, com exceção do bissexto. E durante todos esses dias, nós temos 24 horas. Se em nenhum momento nós endereçamos uma oração, se muitas vezes esquecemos de orar, se deixamos de confiar, de acreditar, nós não podemos colocar toda a responsabilidade na espiritualidade, aonde estava o meu mentor, que não me estendeu a mão. Sendo que muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem: ah, mas eu sou assim, se quiserem que me aceitem, quem não quiser que vire as costas. E quando a pessoa se depara frente a frente com a parede, apenas cai em pranto, cai em choro e pede uma nova oportunidade. Mas a vida nem sempre dá uma segunda chance. Por quê? Porque se não houver sinceridade, se não houver verdadeiramente o despertar, de nada adianta que o amor venha bater a nossa porta, porque ele não terá um lugar para habitar em nosso coração. E aí nós compreendemos o final deste poema de Jesus Gonçalves. Humilhou-se em oração, rogou aos céus vida nova, desejava renovar-se a fogo de angústia e prova. Jesus escutou-lhe a prece, viu-lhe a mágoa desmedida e deu-lhe a bênção da lepra, a fim de amparar-lhe a vida. Ninguém suponha na história outro alguém que conheceu. Devo dizer claramente que esse leproso sou eu. Allan Kardec questiona a espiritualidade no Livro dos Espíritos e pergunta na questão 621: aonde estão escritas as leis de Deus? E a espiritualidade nos responde: na consciência. Na nossa consciência nós temos a direção do certo e do errado, mas movidos ainda pelas fraquezas e imperfeições que carregamos, nós escolhemos muitas vezes o lado errado. Então a dor e o sofrimento são escolas profundas e marcantes. Carregamos no nosso espírito cicatrizes profundas de dores, de tristezas, mas que trouxeram um grande ensinamento de não mais errarmos em determinados pontos e transformarmos isto em virtude,
na medida que eu solidifico dentro do meu espírito a necessidade de não repetir mais esta mesma prova, esta mesma situação. E consigo então compreender claramente quando Jesus vem nos dizer, na mensagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de O Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos lembra: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nenhum choro fica em vão, nenhuma lágrima cai ao chão. Por isto, se você chegou até aqui, olhou para trás, tendo a certeza de que não fez nada de bom este ano, não fez nada de útil, ou tudo foi uma sucessão de tropeços, não desanime, não se entregue à tristeza e à depressão, que são passos curtos para o suicídio. Não se entregue desta maneira. O suicídio muitas vezes é cometido, não sempre, mas muitas vezes, por pessoas que não conseguem se enfrentar à realidade de si mesmos. O meu maior desafio não é o outro, sou eu mesma, eu mesmo, que não consigo encarar a realidade dos meus fatos, a realidade de quem eu sou e o que eu fiz. E por orgulho, por vaidade, por egoísmo, eu tiro a vida do meu corpo físico, porque o espírito não morre, permanece vivo, pensando que eu não irei mais sofrer, ou mesmo tendo consciência de que, pelo menos ali, acabou. Quando o sofrimento só aumenta, a dor só cresce e os problemas são maiores, porque terei que recomeçar com provas semelhantes e dificuldade maior. Farei todos à minha volta, numa reação em cadeia, sofrerem e penarem junto comigo esta dor e este sofrimento. Portanto, longe de ser uma bênção ao espírito, é terrivelmente a pior coisa que alguém pode cometer a si mesmo. Kardec também pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos qual é o maior de todos os vícios, e eles respondem claramente: o egoísmo. Quando eu penso apenas em mim, não penso na outra pessoa, eu ajo por impulso, cedendo lugar ao primitivismo do meu espírito, da minha evolução espiritual, quando eu agia apenas com instintos. Mas eu vou me desenvolvendo, vou adquirindo a inteligência, o senso do certo e do errado, a capacidade de refletir e de analisar o que os outros fazem. E não necessariamente eu preciso pôr a mão no fogo para saber que queima. Mas a minha teimosia é insistir nas coisas muda a minha trajetória para o mal. E eu entro em sintonia com os mesmos espíritos, com as mesmas pessoas que vibram com os mesmos vícios, seja de falar mal, seja de beber demais, sexo desregrado, drogas, comer demais. São muitos os vícios. E assim, como eu vou colocar a culpa nos espíritos, sendo que parte de mim o erro? A mudança através da oração, da vigilância, dos pensamentos, palavras e atos, faz com que eu mude a minha sintonia, faz com que eu adquira novas companhias carnais e espirituais. Ah, mas muitas pessoas me abandonaram, não querem mais saber de mim, não me procuram. Muitas vezes, isso é uma libertação. Não é um sofrimento nem uma punição.
E quando nós não vibramos mais em determinada faixa, é normal que as companhias mudem também. E a espiritualidade então nos diz, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo parágrafo, essas palavras podem ser ainda traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Nós estamos na nossa melhor etapa evolutiva. Se queremos saber o que fomos no passado, não tentemos fazer terapias de regressão. Se temos o véu do esquecimento para nossa proteção, como diz o Livro dos Espíritos, é importante que nós tenhamos a consciência de que esse somatório é o que importa, é o hoje, o agora, o momento atual. E isto irá determinar quem eu serei daqui a 5 segundos, daqui a 5 minutos, amanhã, daqui a 1 ano. Porque daqui a 1 ano, se eu levantar nesse momento a cabeça, se eu me determinar a vencer as dores que eu carrego, os traumas, eu irei me tornar uma pessoa melhor. Eu poderei ter noção do que me aguarda a vida futura e não temerei nem o desencarne, nem o amanhã, nem as provas que virão, e nem a volta ao plano espiritual, e muito menos quem estará me aguardando, a chegada na pátria espiritual. Porque, como diria Jesus, aonde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. O que eu cultivo agora, eu irei colher vento, tempestade. Se eu semear carinho, eu receberei mãos estendidas para me levantarem. E aonde quer que eu vá, eu terei uma palavra amiga, um ombro amigo e alguém para me socorrer. Muitas vezes nós vemos e encontramos amigos, afetos, ligados pelos laços do Espírito a nós, em locais extremamente diferentes, em outra cidade, em outro estado, em outro país, e que nos é tão importante, nos causa tanto bem, que é uma gratidão que nós temos à espiritualidade por este reencontro. O espírito não conhece barreiras e muito menos distância, e durante o repouso do corpo físico, nós podemos estar em contato, visitá-los, abraçá-los, conviver juntos, estudar, trabalhar, sermos tratados espiritualmente de dores, de cansaços, de tristezas e recebermos conselhos dos nossos entes queridos também, que partiram antes de nós. Por isto, nós podemos escolher hoje, projetar hoje esta alegria e esta felicidade. E podemos entender o terceiro parágrafo desta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações, para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras, diz o parágrafo seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não alcançará jamais a libertação. Portanto, nós temos que agradecer a Deus pelo presente que é a reencarnação, que nos permite não quitarmos tudo de uma vez só, porque não suportaríamos, mas parcelarmos as nossas dívidas e assim libertarmos pouco a pouco a nossa consciência. Deus é tão bom que Ele está a uma distância de oração. Nenhuma oração se perde. Todas elas são direcionadas à espiritualidade, derramadas sobre nós em forma de apoio, de força e de luz, direcionadas a outros irmãos que necessitam deste amparo também. E desta maneira, nós sempre recebemos este amor, este carinho. Deus é maravilhoso, porque Ele nos dá forças para suportarmos a cada situação e vencermos elas com muito amor e carinho. Nós podemos ler e conhecer, através de O Céu e o Inferno, outra obra de Allan Kardec, 66 exemplos de espíritos que desencarnaram de forma tranquila, outros em sofrimento, outros pelo suicídio, outros através de crimes e diversas situações. E tirarmos o aprendizado desta luz que a doutrina espírita nos traz, nos dizendo de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, consolando as nossas dores e nos dando um sentido para a vida. E assim, nós podemos saber que jamais estamos sozinhos. Nunca estamos a sós. Sempre temos ao nosso lado amigos espirituais, amparo e luz e força. Através da Gênese, nós também podemos perceber que os milagres realizados por Jesus eram movidos pela fé de quem os solicitava. Nós percebemos através do livro dos médiuns que a mediunidade que nós somos portadores não nos faz pessoas excepcionais aqui na Terra. Na maioria das vezes, os médiuns são os mais endividados, que recebem através da mediunidade a oportunidade de transformar a dor em amor. Portanto, Deus não pune, Deus ama infinitamente a seus filhos e filhas. E assim, nós podemos compreender esse amor na prática, na luz, e entender o que aconteceu quando Jesus estava lá, pregado na cruz. De um lado, alguém endurecido, espírito bravo, ainda completamente voltado para o mal, xingando, desprezando Jesus. Do outro lado, o ladrão arrependido, que não foi revelado seu nome e nem havia necessidade. Nos coloquemos no lugar dele. Quando ele disse a Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando chegares ao Pai. E Jesus disse a ele: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje podemos estar com Jesus, colhendo o seu amor, a sua transformação. Ele bate a porta não somente no dia 25 de dezembro, aqui na Terra, comemorado o seu aniversário. Não. Ele bate a todos os dias em nossas portas. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, como diz no Apocalipse, Novo Testamento, eis que estou à porta e bato, se abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Portanto, se abrirmos a porta do nosso coração, a transformação que somos chamados hoje, nós deixaremos de viver a solidão, encontraremos a solidariedade. Nós vamos superar as quedas, fazendo disto uma escola de evolução. Recomeçaremos uma vida nova.
Hoje, a você, meu irmão, minha irmã, te faço este convite. Te ofereço, como diz o Senhor, vida nova. Me ofereça a mim também vida nova. Oremos uns pelos outros. Eu oro por você e você ora por mim. Todos precisamos uns dos outros. Aqui estamos para convivermos em sociedade, para apararmos as arestas e nos transformarmos em luz e alegria. Assim, valorizemos os instantes. O que ficou para trás não podemos mudar, mas o hoje, como diria Chico Xavier, nosso destino está constantemente em nossas mãos. Nós elegemos aqueles que estarão conosco e o nosso amanhã. Desejo a você muita paz, muita alegria e agradeço a você pela companhia deste sábado à noite, deste dia, desta manhã, desta tarde, seja a hora que for que você estiver ouvindo. Um forte abraço para você e oremos agora para encerrar nosso momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo amor, pelo carinho, pela luz da espiritualidade. Que possam os amigos espirituais envolverem a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, com muita paz e com muita alegria. Agradeço também pela sua companhia e que um passe espiritual possa ser dado nesse instante, fortalecendo o nosso amor e o nosso carinho, a nossa força e a nossa paz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Um forte abraço para você, que Jesus te abençoe, que os bons espíritos te guiem e até a próxima.